Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então mais uma vez o estudo sistematizado da doutrina espírita e é com renovada alegria que nos encontramos em mais uma noite de terça-feira para estudarmos a doutrina espírita lado a lado com os acontecimentos práticos da vida cotidiana. Para darmos início às nossas reflexões, vamos fazer uma prece, agradecendo aos benfeitores espirituais, aos amigos que nos acompanham, a oportunidade de pertencermos a essa doutrina que nos esclarece e nos consola com esses conhecimentos de bases racionais, lógicas e, sobretudo, fundamentado numa moral genuína, uma moral evangélica, uma moral do nosso amado e querido divino amigo de todos os tempos, Jesus. Então, nós pedimos licença aos benfeitores espirituais para iniciar os nossos estudos. Muito bom. Hoje a temática vai tratar dos obstáculos à reprodução. Hoje gostaria de fazer numa configuração diferente, numa espécie de um bate-papo. Eu acho que isso aproxima muito mais, porque eu tenho vivido a experiência de quando assisto uma palestra, me pareço distante do palestrante ou daquele que é intermediário a um conhecimento. Quando a gente faz uma modalidade voltada a um bate-papo, a um diálogo, eu acho que fica mais próximo e fica muito mais aproveitável para nós o conhecimento que vai ser apresentado. Tá? Então, a temática de hoje, obstáculos à reprodução, ela é uma temática de uma importância muito grande hoje em dia. Por quê? Porque a gente discute atualmente, sobretudo em família, né, os cônjuges, quantos filhos teremos? Né? O planejamento familiar, o início de uma nova família, inevitavelmente passa por essa pergunta. Né? Porém, a pergunta que antecede a esta, né, existem outras. Então, eu vou pensar em organizar uma família e, por consequência, ter filhos depois, e aí reticências, que eu estiver estabilizado financeiramente, que eu estiver numa condição de vida razoável, que eu estiver, enfim, que eu estiver. Então a gente vai colocando uma série de condições que sejam necessárias de serem cumpridas para que exista o critério, né, de nós escolhermos e optarmos pela tarefa, pela missão paternal ou maternal, tá? Então, essas questões são importantes de serem discutidas, porque todos nós, invariavelmente, né, somos frutos destas escolhas dos nossos pais, muitas vezes escolhas que não foram tomadas, muitas vezes no que nos parece um aparente acaso, né, de pais, né, que se relacionaram numa aventura amorosa e de repente, né, surge, né, esse surge entre aspas, um filho, né, e é recebido muitas vezes como um acidente, né, como um acidente. E isso é uma questão importante. Por quê? Porque a gente assiste hoje em dia muitos casais, muitas famílias sendo formadas nessas aventuras das quais muitas vezes não existe uma cumplicidade entre os seus membros. Não existe uma correspondência afetiva. Não existe um vínculo de amor que sustente aquela relação de uma maneira mais duradoura. Inclusive no estudo anterior foi colocada uma pergunta muito interessante. Por que casais que se unem, que num primeiro momento aparentam se gostar significativamente
E desta aparência decorre um planejamento de um casamento, o planejamento da formação de uma família, o planejamento da estruturação de um lar. E por algumas circunstâncias da vida, esses casais se separam. Ou este casal se separa. Por quê? Será que realmente este casal, ou essas pessoas que se encontraram, fundamentaram as suas relações amorosas, os seus afetos, distanciado dos interesses materiais? Ou seja, eu me aproximei de alguém exclusivamente atendendo, por exemplo, a sensualidade, porque eu me interessei por aquela ou por esta pessoa, porque dentro dos padrões que são consideráveis relativamente bons para belezas, que são destacados na mídia, enfim, eu me interessei e correlacionei esses padrões com esta pessoa e isso me despertou o interesse? Ou não? Ou esta outra pessoa que eu me relaciono desfruta de uma posição socioeconômica interessante para mim, que vai me trazer frutos lá na frente? Enfim, as minhas escolhas foram quais escolhas? O que me fundamentou para tomar a decisão de escolher aquela pessoa como a pessoa que vai conviver comigo muitos anos? Como que nós tomamos essas escolhas? Como que essas escolhas são formadas? E isso tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver com a nossa formação como seres humanos. Aqui ainda nem discutindo a formação espiritual, a bagagem espiritual, mas existe uma formação que nós vamos assimilando no decorrer da vida. Uma formação que vem da família, dos costumes que a família vai aos poucos me entregando, tá? E esses costumes muitas vezes podem estar carregados de preconceitos, de machismos, de feminismos. E esses preconceitos e esses ismos podem acarretar consequências desastrosas no meu ponto de vista, na maneira como eu enxergo as coisas, muitas vezes enviesadas, muitas vezes enxergando as coisas apenas do meu ponto de vista, apenas me colocando como beneficiário único no processo de relação. Então, logicamente que por consequência, estas relações não vão ser tão duráveis. Por quê? Porque elas foram construídas e idealizadas estritamente baseadas em interesses materiais. E essa é uma discussão que a doutrina espírita coloca em xeque constantemente. A doutrina espírita ela não combate a pessoa que é materialista. Por quê? Porque todos nós temos o direito, pelo livre-arbítrio, de sermos quem gostaríamos de ser. Então temos o direito de escolher uma ideologia materialista. Porém, o materialismo, quando se torna um fenômeno social, ou seja, quando essa ideia ela é propagada em larga escala e ela é postulada e ela é divulgada no marketing das mídias como uma ideia absoluta e verdadeira, aí sim, a doutrina espírita se posiciona de maneira contrária. E isso é importante da gente avaliarmos quando a gente discute a questão dos obstáculos à reprodução. Porque a gente recebe uma série de checklists que a gente tem que preencher para alcançarmos aquela família que consideraríamos sendo uma família perfeita, que consideraríamos como sendo uma família que alcançou sucesso no mundo. Então, os obstáculos à reprodução, eles aparecem justamente quando os nossos interesses entram em xeque com os interesses que vêm antecedentes às nossas escolhas atuais. Então, discutir a questão da reprodução, discutir a questão do planejamento familiar
pressupõe a gente retomar um pouco a ideia do planejamento reencarnatório. Isso é algo extremamente importante, porque aí a gente vai conseguir responder uma pergunta que é feita por todos nós em algum momento. Como interpretar a atitude dos casais, né, que evitam os filhos, dos casais que são dignos e respeitáveis, sob os pontos de vista do uso dos anticoncepcionais. Porque a única maneira, né, cientificamente proposta, tá, para a gente colocar obstáculos à reprodução, ou seja, para a gente impedir o processo de reprodução, é pelo uso de anticoncepcionais, tá? Mas, para a gente entrar nessas questões, a gente precisa partir de um pensamento preliminar. Então, primeira tese que a gente vai defender na noite de hoje: não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que os acontecimentos da vida, aqueles que são mais marcantes, por exemplo, ter um filho, por exemplo, assumir essa responsabilidade da paternidade e da maternidade. Este é um acontecimento considerável na nossa vida. Não é um acontecimento qualquer. É um acontecimento que causa significativas modificações na nossa própria organização de vida social e vida psicológica também. Porém, o que a gente tem que ter em mente é que existe, na verdade, uma planificação, ou seja, um planejamento que é fundamentado numa lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso da criatura humana. Ou seja, as nossas escolhas mais importantes nesta vida, elas já foram antecipadamente planejadas antes de reencarnar. E uma escolha muito importante é a escolha da constituição familiar. Sobretudo, a constituição que tem origem em você, em mim. Quando nós nos colocamos na condição de pais e vamos assumir a responsabilidade de temporariamente atuarmos como tutores de espíritos que vêm ao nosso lado para desempenharem também as suas responsabilidades nessa vida. Então, as nossas escolhas, elas partem de uma lógica que é fundamentada na moralidade. Tem em vista o processo evolutivo do espírito. Então, se a gente olhar para a causalidade de um processo de geração de um filho, né? Aí, casual, aconteceu entre os dois, assim, assado. Mas muitas vezes o que nos é aparentemente casual provém de um planejamento bem estruturado. Não que não existam acidentes, não que não existam situações que não estavam previamente elaboradas, previamente organizadas. Existem essas circunstâncias. Porém, estes acontecimentos de filhos, eles, na grande maior parte das vezes, eles são organizados e eles são estudados e planejados na esfera espiritual. Então, os projetos reencarnatórios, eles pressupõem 3 dimensões que a gente tem que levar em consideração. A primeira dimensão de um projeto, de um planejamento reencarnatório, é o próprio projeto de planejamento do nosso corpo biológico, do corpo físico. Num segundo momento, a gente faz também um projeto, um planejamento social, da família que nós vamos reencarnar, do meio que nós vamos participar, das atividades que nós vamos assumir neste meio. E, por fim, conjugando este projeto físico e social
está o projeto espiritual. O projeto espiritual, então, é o projeto que está além de todos os planejamentos que nós temos aqui na Terra. Porque as eventualidades, as circunstâncias aqui na vida terráquea, elas sempre são organizadas tendo em vista o melhor aproveitamento para o progresso espiritual. Então, todos os acontecimentos da nossa vida, todos sem exceção, são experiências e oportunidades de aprendizado. Muitas vezes essas experiências elas são mais difíceis. Elas exigem de nós um pouco mais de atenção. Normalmente essas experiências elas são experiências de um caráter expiatório. Quando elas têm uma íntima ligação com as nossas ações de outras vidas, porque as vidas são solidárias. O que nós realizamos numa outra vida reverbera nesta vida atual, tem consequências nesta vida atual. Por isso que uma vida bem equilibrada, mesmo que seja uma vida aparentemente cheia de desafios, hoje pode com certeza gerar para o futuro espiritual daquele espírito uma vida pacífica, uma vida de plenitude. Então a busca da paz, a busca desse amor genuíno, desse despertar espiritual, ele pressupõe boas escolhas hoje. E uma das boas escolhas a serem feitas é a organização e constituição de uma família. Sobretudo quando nós assumimos a responsabilidade de tutelarmos um filho. 1, 2, 3, enfim, quantos filhos forem ou foram planejados para a nossa existência atual. Tá? Então essas três dimensões, a dimensão do corpo físico, a dimensão social e a dimensão espiritual, elas se conjugam e se alinham para o progresso espiritual. O progresso de evolução infinita desse espírito. Isso é elemento importante. Quando a gente fala de um planejamento do corpo físico, ou seja, no corpo que o espírito irá reencarnar, ele tem muito a ver com a genética dos futuros pais. E, logicamente, é resultado dos detalhes físicos que foram planejados. Então, o biotipo, a altura, a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, dependem dessas características genéticas que nos são emprestadas, que nos são herdadas pelos nossos antecessores, pelos nossos pais. Então, além disso, os sistemas internos também, cardíaco, gástrico, esquelético, respiratório. Então, toda a organização do corpo físico, ela é previamente elaborada na pátria espiritual. É claro que a nossa preocupação no mundo espiritual não é se nós vamos ter olhos azuis ou se nós vamos ter olhos castanhos, ou se a gente vai ter o cabelo liso ou o cabelo mais crespo, ou se a gente vai ser mais alto ou mais baixo. A nossa preocupação não é essa. A pergunta que antecede a característica biofísica é: essas características biofísicas que nos são herdadas geneticamente vão me propiciar quais experiências evolutivas? Como que eu, aproveitando essas disposições orgânicas, posso evoluir com mais rapidez e com mais facilidade nesta vida? Então esta é a preocupação do espírito reencarnante. E olha que interessante, quando nós estamos aqui na Terra, existe logicamente uma preocupação com a morte. Existe logicamente uma preocupação com o dia de amanhã. Uma preocupação com uma doença, uma preocupação com um acidente, uma preocupação com algo que venha nos acometer ao aparelho físico. Por quê? Porque ele é o veículo indispensável para as nossas atividades no mundo material. Então a preocupação ela é justificável. Porém,
Porém, nós, quando estamos encarnados, nos esquecemos que somos seres imortais. E a gente acaba se preocupando excessivamente com as coisas materiais, sobretudo com esse nosso corpo. É claro que nós temos que zelar da saúde. É claro que nós temos que ter uma alimentação balanceada, regulada, evitando os excessos, para a gente aumentar a longevidade deste corpo. Porque assim a gente vai conseguir permanecer mais tempo aqui e participar de mais eventos que nos estimulem ao desenvolvimento espiritual. Porém, a gente se perde nessas preocupações, a gente se perde nesse excessivo cuidado e a gente acaba considerando que esse corpo, ele é tudo na nossa vida. E na verdade não é. E quando a gente excessivamente o considera o soberano, quando pela força das circunstâncias, a gente vivencia um momento de doença, seja conosco ou com uma pessoa amada e querida, a gente vê temporariamente aquela nossa esperança material sendo frustrada gravemente. Por quê? Porque a minha esperança ela foi consolidada e construída nesse aparelho biológico. Porém, esse aparelho biológico é temporário, ele é transitório. Então, as engrenagens, os sistemas que configuram este aparelho e possibilitam o seu funcionamento, eles logicamente que podem entrar em desarmonia. E muitas dessas desarmonias, elas vêm de outras vidas. Elas vêm de um planejamento que antecede esta vida. Por isso que diante dos desafios ao corpo físico, devemos nos perguntar qual a lição que aquele desafio traz consigo. O que eu posso aprender com aquilo? A preocupação com a vida é uma preocupação saudável, faz parte da lei de conservação. Porém, essa preocupação ela não deve se sobrepor à minha capacidade de expandir em pensamento, de expandir em lucidez. Ela não pode se sobrepor a isso. E isso é um elemento importante. Por quê? Porque quando a gente faz um planejamento, por exemplo, de ter filhos, e eu estou muito preocupado com esse corpo, muito preocupado com o que esse corpo pode conquistar em termos de bens materiais, o filho, aquele tempo que tem que ser despendido com a criança, e quem é pai e mãe sabe que precisa de tempo, precisa de atenção, de cuidado, de interesse. Esse tempo no mundo material vale dinheiro. Esse tempo, ele é um tempo precioso para as pessoas que colocam todo o seu valor apenas nesta vida. Então, elas vão aos poucos fugindo da responsabilidade de atuarem como pais e mães e escolhem responsabilidades sociais. Não que as responsabilidades sociais não sejam louváveis, porém, quando nós fugimos voluntariamente ao nosso próprio planejamento, ele voltará no futuro. O grande problema é que ele voltará um pouquinho mais difícil. Porque a oportunidade desperdiçada neste momento, ela pressupunha o conhecimento que eu tenho hoje, o merecimento que eu tenho hoje, o planejamento que foi feito para hoje. Se eu postergar isso para o futuro, talvez essas condições, essas variáveis que participaram do planejamento atual, elas estejam minimizadas ou até inexistentes. Então fica um pouco mais difícil sempre postergar uma oportunidade de evolução. Então isso é algo extremamente importante. A segunda dimensão do planejamento, que envolve logicamente as nossas desculpas para reprodução, as nossas desculpas para assumirmos a responsabilidade de um filho, é o planejamento social. Então, planejamento social,
ele pressupõe a família que aquele espírito deve reencarnar. Lembre-se que a primeira organização social que nós somos recebidos é a organização familiar. Ela é extremamente importante. Olha para a sua família atual. Faça uma lista das principais qualidades da família e também uma coluna com os principais defeitos da sua família. Quando você compara estas duas colunas de virtudes e defeitos com os seus, você vai perceber que existe uma correspondência acima de 70%. Por quê? Porque as pessoas que são semelhantes, os espíritos que são semelhantes, que pensam de maneiras próximas, que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, por uma lei de afinidade e sintonia, eles se aproximam na dinâmica estrutural da vida. Então a família que hoje você tem, que muitas vezes você mantém distância de alguns familiares, tem características similares em você. Isso é algo importante da gente levar em consideração. Por quê? Porque nos momentos que nos aparentam ser mais desafiadores, momentos mais difíceis de um encontro familiar, de uma reunião familiar, de um momento em família, não só com a família conjugada dentro do lar, mas a família como um todo consanguínea, aqueles momentos, muitas vezes a gente encontra pessoas que parece que o diálogo não flui, né? Parece que a correspondência de ideias não é tão perfeita. Mas é nesses momentos que a gente tem que prestar a devida atenção. Porque nos momentos mais fáceis, a natureza da circunstância é provacional. Provacional. O que quer dizer isso? É que a circunstância que se apresenta na vida, ela tem uma natureza que me impulsiona ao desenvolvimento das minhas potencialidades. Ou seja, vamos colocar isso de uma maneira mais simples. Existem circunstâncias da vida que elas desenvolvem aquilo que eu tenho de melhor. E mesmo aquilo que eu tenho de dificuldade. Mas elas são dosadas em doses homeopáticas. Então, eu enfrento uma dificuldade, por exemplo, envolvendo a inteligência. Então, vou fazer um exame, vou fazer um concurso, né? Aquilo é uma prova. Eu estou sendo desafiado a nível intelectual. Mas eu tive um tempo para me preparar, para estudar, enfim, aí eu faço aquela prova. Então, aquela prova está, de alguma forma, me estimulando ao desenvolvimento da intelectualidade. Mas existem circunstâncias em que a circunstância do meio, ela tem uma característica um pouco mais impactante na minha vida. Parece que ela foge ao meu controle. Parece que por mais que eu faça força para ir no sentido contrário, para fugir daquela situação, eu não consigo. Eu me sinto preso, eu me sinto envolvido numa organização além da minha inteligência, além da minha compreensão. Esses momentos provacionais, quando são muito intensos, podem ser momentos expiatórios. Podem ser momentos que requisitam de mim o verdadeiro testemunho. O verdadeiro entendimento daquela circunstância. Então não é um momento que eu posso me abster voluntariamente. Eu preciso enfrentar. Eu posso até renunciar, mas vai ter consequências. Então eu tenho que enfrentar. E isso acontece muito em família. Porque não tem como você não dizer-se parente de alguém que tem consigo o laço consanguíneo. Não tem como fugir desse vínculo consanguíneo. Então, essas circunstâncias, elas pressupõem um planejamento que foi anterior. Então, a organização da família, ela é extremamente importante. Há resgates de outras vidas
E esses resgates, não estou falando de uma maneira conotativa, dando a impressão de algo negativo, não. Mas resgates que são fundamentais para a gente dar um grande salto em termos evolutivos. Então, este planejamento social, ele envolve, então, além da família, o meio socioeconômico, cultural que a gente vai participar, as tendências profissionais, ou seja, a profissão que a gente vai escolher. Existe sim, assim, uma orientação geral, existe um planejamento geral, sim. O nosso papel na sociedade, enfim. E também, o mais importante, a programação dos prováveis cônjuges e filhos e qual a necessidade de convivência nesta reencarnação. Então, a escolha dos nossos filhos, sejam biológicos, sejam adotivos, sejam de que maneira for, mas aqueles que nos encontram a tarefa de orientá-los nessa missão educativa da paternidade na maternidade, foi planejada antecipadamente no planejamento reencarnatório. Então, durante a reencarnação, podemos modificar o projeto. Todo esse projeto, toda essa discussão, ela pode ser modificada pelo livre-arbítrio, de acordo com a determinação, logicamente, persistência, vontade e disciplina do espírito. Isso pode ser modificado para melhor ou para pior. Então, isso é importante. E, por fim, a consolidação de todo esse planejamento que vai interferir no processo de reprodução é o motivo principal da reencarnação, a oportunidade do crescimento espiritual. E aí vem as grandes perguntas. Por que reencarnamos? Quais os compromissos que assumimos anteriormente? Os projetos, que nós discutimos, biológico e social, levam para a meta principal, a evolução intelecto-moral, ou seja, a progressão espiritual do espírito. Então, é programada a possibilidade de vitória sobre os obstáculos. E aí é um ponto importante. Quando a gente foge voluntariamente de um planejamento de uma vida, a gente corre um sério risco de nos perdermos no caminho. Por quê? Porque aquele planejamento ele foi assessorado por benfeitores espirituais que enxergam a vida de uma dimensão muito maior que a nossa. Desculpa. Muito maior que a nossa. E por conta disso, as escolhas que foram feitas junto conosco foram as melhores escolhas para evitarmos fracassos, para evitarmos atalhos. Então, devemos ter muita consciência desse processo. Então, a necessidade de crescer em conhecimento e a nossa capacidade afetiva e amor e caridade dependem logicamente das nossas escolhas. E o progresso espiritual, logicamente, que é a expansão de todo esse processo. Para a gente fazer o fechamento dessas discussões, a Joana de Ângeles, no livro SOS Família, tem uma reflexão importante, quando ela discute a questão dos anticoncepcionais, e planejamento familiar. E ela vai nos dizer o seguinte: o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Então, é autorizado o planejamento e a família que nós vamos ter. Não tem problema nenhum nisso. Ou seja, o número de filhos, o período propício para a maternidade. Então as mães podem escolher sim o melhor momento para se tornarem mães, para exercerem essa atividade tão importante junto com o pai de educação do filho. É claro que é ideal, quando possível, num momento de maior tranquilidade da vida, num momento onde os principais problemas estejam resolvidos, em que exista equilíbrio, discernimento. É claro que essas condições
seriam ideais, mas nem sempre é assim que acontece. E a gente vai perceber que se a gente buscar incessantemente estas condições ideais, a gente pode estar se colocando contrário a esse planejamento espiritual. Pode estar se colocando contrário a todo um planejamento que foi elaborado, que foi proposto antes desta vida. Então, a gente precisa pensar exatamente nessas questões. Então, porém, mesmo que nós consigamos planejar todas essas questões de organização da família, postergando ou adiando, ou muitas vezes até se eximindo das responsabilidades, nunca, porém, a gente irá se distanciar dos imperiosos resgates a que se faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então a gente pode postergar ao máximo. Agora acho que não é legal para a gente ter um filho, não tem problema. Vamos pensar no melhor momento, vamos pensar no momento que os dois concordem com isso, enfim. Porém, se esse momento nunca chega, começa a ficar complicado. E aqui eu gostaria de retomar uma história extremamente importante. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. É uma história que foi narrada na Revista Espírita há algum tempo já. E a história conta a história de uma jovem argentina que já na adolescência desfrutava de todos os recursos e todos os benefícios da vida material. Vinha de uma boa família, com bastante dinheiro, com uma posição destacada socialmente, politicamente. Então, desde a adolescência, ela tinha liberdade para fazer as viagens que ela queria, para ter as coisas que ela queria. Então, ela nunca teve muitos obstáculos para alcançar coisas materiais. O pai e a mãe sempre provia todos os seus desejos, não necessidades, os seus desejos. E ela foi crescendo. Não era uma garota de uma índole ruim. Ela tinha interesses, assim como nós também temos, de crescimento material. Ela gostaria, assim como nós também gostaríamos, de alcançar uma reconhecida profissão, de ter sucesso, de ocupar um papel de destaque, assim como os pais também ocupavam. Então, ela se matricula na universidade, faz o seu curso, e quando termina a universidade, é contratada por uma grande empresa. Uma grande empresa. Nessa empresa, ela se dedica ativamente, porém, ela não tem como abandonar toda a cultura que foi entregue pelos seus pais. Então ela estava acostumada a uma vida de regalias, a uma vida de destaque, a uma vida de poder, de posições diferenciadas na sociedade. Então, logicamente, que as escolhas que ela ia fazer para o futuro profissional, para o futuro familiar dela, iriam levar em consideração toda esta bagagem familiar que foi lhe entregue. E não foi diferente. Então, aos poucos, avançando na empresa, ocupando cada vez mais posições, ela então, num determinado momento, num evento da empresa, conhece um rapaz que dentro da própria empresa ocupava uma posição de hierarquia mais elevada do que ela. E ela viu aí uma oportunidade de repente, já que os olhares se cruzaram, já que as circunstâncias foram favoráveis, de repente, ao se casar-se com ele, também conseguir uma oportunidade de ascensão na empresa. E ela então, envolvida neste pensamento oculto, subliminar, opta pelo casamento. E ela se casa e começa a crescer ainda mais na empresa junto com o seu companheiro. Porém, num determinado momento, assim como acontece com muitas famílias, ela se vê grávida. Se vê grávida. Temporariamente, ela se vê mãe. Os primeiros momentos da experiência de ser mãe.
E ela começa então a ser envolvida por uma série de ideias que não correspondiam com a tarefa e com a missão materna. Porque a missão e a tarefa materna, ela pressupõe dedicação. Ela pressupõe renúncia, ela pressupõe dedicação, disciplina, acolhimento, afeto. Ela pressupõe uma entrega verdadeira. E ela não disponibilizava de tempo e recursos para se entregar nesse momento. Afinal de contas, ela era jovem e estava em plena ascensão na empresa. Então, ela, conjecturando todas essas ideias e colocando essas ideias sustentadas por toda a base que recebeu de família, em que se deveria considerar primeiro o sucesso material para depois se pensar em questões secundárias como a maternidade e a paternidade, ela então opta por renunciar-se absolutamente à missão materna. É claro que não é temática da noite, mas é inevitável tocarmos nesse tema. Ela decide pelo primeiro aborto. E, seguido deste aborto, vem mais 7 abortos. Ela então comete 8 abortos, sucessivos ao longo do tempo, porque esta tarefa, esta atividade de ser mãe não cabia na agenda e no espaço de tempo dela. E ao longo da vida, ela cresce muito financeiramente, alcança as posições que ela almejava, alcança o cume dos bens materiais. Ela tinha tudo, ela desfrutava de tudo. Ela podia comprar o que ela quisesse, podia ir para onde ela quisesse. Porém, no término da sua existência, ela é tomada de uma completa agonia, de uma profunda tristeza. Mesmo possuindo tudo, ela sentia um imenso vazio. E começa aí o seu processo de reparação dos seus débitos. Porque quando ela desencarna e se vê na pátria espiritual, ela encontra de imediato os seus filhos, que agora não mais na condição de simpatizantes, de amigos, mas na condição de algozes, de credores, daqueles que tinham por direito a reencarnação e por conta de uma libertinagem, por conta de uma exclusividade, de um capricho, de uma vaidade dela, eles não puderam reencarnar. E aí, com muita conversa, com muito diálogo, com muitas idas e vindas na pátria espiritual, com muitas intermediações com os benfeitores espirituais, ela então tem uma nova oportunidade de reencarnar para tentar dar conta da responsabilidade que foi abandonada numa outra existência. E ela então reencarna onde? Na nossa pátria amada brasileira. Reencarna no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Ela agora nasceu, tinha uma mãe, um pai, logicamente, só que a mãe veio a falecer muito cedo, quando ela tinha 12 anos de idade. O pai era alcoólatra, não se encontrava com as responsabilidades que cabiam a um pai. E a mãe havia deixado para ela 8 irmãos. 8 irmãos. Que caberia a ela agora educá-los e, abstendo-se das delícias, das facilidades, abstendo-se do desejo de se envolver com alguém no futuro, ela teria que assumir o papel de irmã e mãe desses irmãos, que não gostavam muito dela, mas a gente já sabe o motivo. E o pai alcoólatra foi, na experiência passada, aquele companheiro que junto com ela decidiu também
pelos abortos sucessivos. Veja que história maravilhosa. Não pelo drama que envolve, mas pela lógica de causa e efeito que estabelece. Então, se nós olhássemos uma família como esta no presente, nós poderíamos falar que injustiça, que algo complicado que aconteceu. Mas, na verdade, é um mal aparente que vem para o bem. Então, quando a gente discute essas questões, a gente tem que lembrar fundamentalmente que os filhos não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias na vida. Eles procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, pelos pais, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Então eles precisam dessa organização, dessa dinâmica familiar para evoluírem, para expandirem espiritualmente. Então, aí vem a pergunta: é lícito adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, que estão vinculados a nós, impossibilitando mesmo que se reencarnem pelo nosso intermédio? A gente precisa pensar nessas questões. A doutrina espírita, ela não impede, ela não é contra o uso de anticoncepcionais. Porém, esse uso ele deve ser justificável, ele deve ter uma base lógica, moral. Com qual finalidade? É uma finalidade para atender a única e exclusivamente a sensualidade, o gozo do prazer, ou não? É uma finalidade em que pressupõe um planejamento temporal. Vamos nos planejar para nesta época, quando tivermos em condições, que condições são essas? Melhores ou piores para recebermos os filhos? Então a gente precisa pensar nisso. Quais são as condições necessárias para assumirmos os papéis de pais e mães? Precisam de condições? Quais são essas condições? Se elas forem justificáveis e louváveis, se elas forem fundamentadas pela lógica, pelo consenso, ok. Porém, se elas forem justificativas que pressupõem a luxúria, a sexualidade desmedida, a libertinagem, aí não. Aí nós estaremos fugindo às nossas responsabilidades de crescimento espiritual. E isso, logicamente, que no futuro vai retornar para nós. Então, é importante essas reflexões que a gente estabeleceu nessa noite, justamente porque a nossa vida ela pressupõe uma solidariedade. Todas as nossas decisões que são tomadas hoje, elas correspondem a decisões que podem ter sido feitas ontem. Então, por isso que quando eu vou tomar uma decisão hoje, por exemplo, a decisão de ser pai ou a decisão de ser mãe, eu devo fazer-me a seguinte pergunta: estou pronto para receber em minha companhia alguém que vai vir para me ajudar, alguém que vai participar positivamente do meu crescimento espiritual, alguém que já na pátria espiritual decidiu junto comigo dividir as experiências reencarnatórias deste mundo? Estou pronto? Ou não? Ou vou me abdicar dessa responsabilidade temporariamente porque tenho outros interesses? E aí, quais são esses interesses? Em que medidas esses interesses eles não levam em consideração muito mais o meu bem-estar, o meu sucesso pessoal, o meu repouso, a minha comodidade, e vai aos poucos me distanciando da responsabilidade inadiável com esse espírito ou com esses espíritos que me vinculei já desde outras vidas? Essa pergunta é fundamental, porque se a gente esperar a vida perfeita, o momento perfeito, as condições perfeitas, elas nunca vão existir. Porque essa vida é uma vida de tribulações.
é uma vida de dificuldades, de desafios. Mas se a gente tiver a certeza do principal postulado da doutrina espírita, da pergunta primeira de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? O Criador, aquele que me criou. Ele é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, todos os acontecimentos desta vida e de todas as outras e das que já passaram, passam pela sua inteligência. E como Deus é amor, Deus é justiça, Deus é soberana bondade, Ele vai organizar as melhores circunstâncias para o meu crescimento. E se essas circunstâncias, se esses acontecimentos passam pela responsabilidade paternal ou maternal, que eu aceite-as com firmeza, com robustez, com fé, com segurança. Porque aquilo vai me engrandecer espiritualmente. Pessoal, agradeço pela companhia de todos nessa noite. Espero que as reflexões tenham sido proveitosas e que possamos levar este amadurecimento, esse contraponto da doutrina espírita, que vem nos dizer que a imortalidade deve participar também das nossas decisões desta vida, que a vida futura deve ser considerada, para a gente não se equivocar nas nossas escolhas. Muita paz a todos vocês. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo aos benfeitores espirituais, aos amigos, por mais esse momento de discussão, de acolhimento, de esclarecimento à luz da doutrina espírita. Que todos que estão virtualmente nos assistindo, que levem também consigo essa paz, que levem também consigo essa robustez da fé raciocinada para os seus pensamentos, para as suas convicções, e que consigam tomar decisões que considerem a vida futura, a imortalidade da alma, para que a gente possa investir verdadeiramente, não apenas nesta vida, mas que a gente possa investir na bolsa de valores espirituais que é infinita, que não perece, que não esvanece. Que assim seja, graças a Deus.